Fala pessoal, paz seja convosco, tudo bem? Bora começar uma nova temática para o mês de maio e este mês nós vamos conhecer um pouco da particularidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a missão de Jesus. Vem comigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 38, que diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A missão de Jesus, ela começa na sua disposição, no seu sentimento em entender que precisava cumprir algo que ser humano nenhum nesta terra conseguiu. Você sabe muito bem que logo após a queda daquele casal chamado Adão e Eva dentro do Éden, a humanidade entrou num estado de maldição, e isso dito pelo próprio Senhor Deus. Deus olha para Adão e fala o seguinte: maldita será a terra por sua causa. A partir de então nós temos os patriarcas, os profetas, os reis, homens e mulheres enviados por Deus com o propósito de trazer a redenção para a humanidade, o que de fato não foi possível, até que o Senhor Jesus precisa levantar-se do seu trono, abdicar da sua glória, encarnar como homem, assim como está escrito em João capítulo 1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir de então, Jesus inicia a sua missão. Mas eu quero especificar quais foram os sentimentos, as ações tomadas por Jesus no cumprimento dessa missão. E é nisso que nós vamos trabalhar nesta primeira semana. Em primeiro lugar, Filipenses diz que Jesus, sendo Deus, não quis ocupar a posição de Deus. E isso é muito top porque nos ensina a humildade que Jesus teve que se submeter. Ele é o Rei da Glória. O livro do Apocalipse diz que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus precisou se esvaziar de toda essa condição para estar no meio da humanidade. Ainda na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele toma forma de homem. O livro de Lucas traz um registro mais preciso da natureza humana de Jesus, e é por isso que o próprio mestre fala de si mesmo: eu sou o filho do homem, ou seja, o filho da humanidade. Terceiro sentimento, posicionamento que Jesus toma para cumprir a sua missão: toma forma de servo. O Evangelho de Marcos retrata de uma forma mais profunda a ideia de que Jesus declara: eu não vim para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E é com ensinamentos como este que Jesus declara: aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Quarta característica, quarto posicionamento de Jesus para cumprir esta missão: entregou uma oferta que jamais a humanidade poderia entregar. Ele entregou a sua própria vida. João capítulo 10, um pouco antes de Jesus ser preso, ele diz o seguinte: a minha vida ninguém a tira, eu a dou de livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus tem um coração muito diferente e tem muito a nos ensinar. Quando Paulo inicia a sua carta aos Filipenses para poder falar desse sentimento, ele diz assim, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus se entregou como oferta para poder salvar a humanidade. Este é o sentimento do Mestre por você. E é lógico que nós vemos este posicionamento no final da sua trajetória, quando cumpre a profecia do profeta que diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro e perante os seus tosqueadores coisa nenhuma disse.
Jesus foi enviado para a morte, uma morte que ele não merecia, uma morte que você, eu, nós merecíamos. Ele assumiu essa condição sem dizer absolutamente nada. Quinto posicionamento, quinto sentimento que Jesus teve para cumprir a sua missão aqui na Terra: conscientizar a humanidade de que ele pode trazer algo novo. E é por isso que ele diz o seguinte: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Jesus, em sua missão, conscientizou a humanidade que estar com ele é ter condição de ter paz dentro da guerra, luz dentro da escuridão, provisão dentro da escassez, água diante da sede, alimento diante da fome. Tudo isso foi o que Jesus ofereceu. Tudo isso está no sentimento que Jesus teve para poder assumir a missão aqui na Terra de resgatar a humanidade. Isso tudo é para dizer a você que o Senhor Jesus, ele veio pura e simplesmente para cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Nós já falamos algumas coisas. Essa vontade foi revelada a Paulo quando escreve a Timóteo, que deseja que todos os homens sejam salvos, todos os seres humanos alcancem a salvação. E cada um destes sentimentos estavam no coração de Jesus para poder cumprir a sua missão aqui na Terra. Muito top, não é verdade? Jesus tinha a missão de levantar os emissários do Evangelho, os discípulos. Os discípulos tinham a missão de compor a maior estrutura espiritual que representa o reino, a Igreja de Cristo, a Igreja triunfante de Cristo aqui na Terra. Durante o mês de maio, nós vamos conhecer as particularidades dessa missão. Nós temos muita coisa para poder tratar, porque dentro da missão, Jesus curou, evangelizou, ensinou, profetizou, provocou milagres, pregou o reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar durante esse mês. Mas como nós estamos falando sobre missão, eu tenho uma missão para vocês aí, para todos vocês da célula. Com quantas pessoas nós podemos contar para o seguinte desafio? Uma pessoa responsável por divulgar a célula, a sua célula, o endereço da sua célula na rede social. Todos os membros da célula vão montar uma listinha de pelo menos 12 pessoas. 12 pessoas, e você vai convidar as 12 pessoas. É possível que dessas 12 que você convidou, pelo menos 3 digam que vão vir e uma de fato apareça. Então, se nós temos lá 6 pessoas na célula e 6 pessoas fizeram uma lista de 12, muito provavelmente nós vamos conseguir aí 6 visitantes na nossa célula. Isso é para todo mundo. Uma pessoa vai ficar responsável por fazer uma dinâmica de apresentar Jesus para toda a célula. E uma pessoa vai conduzir uma oração pedindo ao Espírito Santo que apresente a Jesus para a vida de cada pessoa que vai estar nessa célula. Porque na semana que vem nós vamos tratar o primeiro princípio da missão de Jesus. E é tudo isso que nós vamos conhecer durante o mês de maio. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.